Um minuto para a sua réplica. Eu gostaria de saber do Dr. Marcelo Turella se ele vai manter a estrutura dos núcleos na Defensoria, como é na atual administração. E se o CAOPER, como ele faria em relação às casas prisionais? Se ele elevaria a nível de coordenação ou manteria núcleo das casas prisionais? Como que ele vê essa questão? Um minuto para a tréplica. Essa é outra questão. Vou bater nessa tecla de novo. Todo poder ao defensor público geral, ou nós temos que limitar alguns poderes do defensor público geral? Essa é uma discussão que nós temos que ter. A gente pode acabar com uma coordenadoria criada por lei, simplesmente por uma ordem de serviço? Essa é uma discussão que nós temos que ter. Qual é o tipo de poder do defensor público geral? Quem decide se a gente continua com uma coordenadoria das casas prisionais ou não? São os defensores? É a administração? É a subdefensora que decide? Ou é a corregedora? Ou é a classe? Ou são os colegas que sabem, eu preciso de um núcleo de casa prisional? Não, eu não preciso de um núcleo de casa prisional. Eu tenho que me dirigir diretamente às coordenadorias. Olha, uma das principais bandeiras da Defensoria Pública no Brasil é o atendimento carcerário. Os mutirões carcerários que estão acontecendo pelo país estão levando o nome da Defensoria Pública ao patamar mais alto dentro do Estado. É imprescindível que a gente tenha um núcleo de casas prisionais. Muito obrigado. Bom, agora é a vez do Dr. Newton Leonel perguntar para a doutora Dirce Bravo Martins. Vamos sacudir bem aí. Pergunta. O tema número 6, o tema novos defensores, reforçar ou inaugurar comarcas. Dr. Newton, o senhor tem 1 minuto para a pergunta. Doutora Dirce, nós temos atualmente cerca de 50 vagas para preenchimento mediante concurso para defensor público do Estado. O edital, a resolução que regulamenta o concurso, nós, pelo menos quando eu me licenciei e a senhora se licenciou também, já estava praticamente construída, definindo as regras do próximo concurso. Eu acho que em breve deve estar sendo levada ao Conselho para que seja publicada, aprovada ou retificada, mas publicada a resolução que definirá as novas regras do concurso e, em seguida, com o novo defensor-geral, dar esse início ao concurso. Com essas vagas a serem preenchidas, a senhora pretende ou pretenderia, se fosse defensora-geral, reforçar ou abrir as comarcas ainda restantes no Estado? A senhora tem 2 minutos para a resposta. Acredito que essa realmente é a resposta mais fácil de responder. Para quem trabalhou 28 anos no interior e nas comarcas mais pesadas. Por óbvio, se eu for a defensora-geral, optarei pelas comarcas mais pesadas, porque é impossível, os nossos colegas estão, como se diz, sobrevivendo. Então, essas comarcas, sim, serão primeiramente reforçadas. E após, começaremos, então, a pensar em cobrir o resto do Estado, que falta, que não são tantas comarcas mais assim. Temos os deslocamentos que também nós queremos retirar, que nós queremos abrir para suprir, mas em primeiro lugar, com certeza, as comarcas mais pesadas, porque os nossos colegas estão necessitando de auxílio. E o concurso público é algo urgente. Acredito que esse ano nós conseguiremos concluir. Um prazo máximo de 1 ano deve começar a ser chamados os primeiros defensores. Então, os colegas terão esse reforço. E estou olhando para colegas que estão em comarcas difíceis, que são da região metropolitana, tanto quanto do interior. Eu trabalhei em comarcas muito difíceis do interior, mas a região metropolitana, como é a de Alvorada, a de Viamão, Sapucaia, Esteio, são comarcas difíceis e que necessitam urgentemente de mais uma vaga de defensor público. Então, com certeza, eu pensarei com muito cuidado e passarei a realizar essa avaliação de forma que todos possam ser contemplados com novos defensores. 1 minuto para a réplica.
Na verdade, eu acho que nós comungamos, mais ou menos, ou de forma semelhante, das necessidades da Defensoria. O que eu pensaria diferente, ou penso diferente da senhora, é que nós temos 3 situações para as quais nós devemos observar quando nomearmos os próximos defensores. As comarcas que encontram-se abertas, sem defensor público atuante. Isso nos traz um desgaste hoje em dia perante o Poder Judiciário, com a nomeação dos dativos, e um desgaste perante a sociedade e ao nosso principal rival, que é o Ministério Público, que utiliza esse argumento das comarcas vagas para referir que nós não somos iguais a eles e, portanto, não poderíamos estar no mesmo patamar institucional. E, além disso, nós temos a questão do reforço nas comarcas, que estão sofrendo com a carência de servidores, e os deslocamentos. Penso que nós teremos que observar as 3 questões, e por isso que, com o meu programa, eu acredito que o primeiro projeto, Planejamento Estratégico, é com base em situações objetivas, estudadas por técnicos de fora, contratados por nós, que nós decidiremos se primeiro inauguraremos ou primeiro reforçaremos as comarcas. 1 minuto para a tréplica. Concordo em parte com o defensor, mas acredito que nós também não podemos só se pautar pelo Ministério Público e pelos juízes. Nós também devemos se pautar principalmente pelo defensor público, valorizando o nosso defensor público, porque ele que está sozinho, às vezes, numa comarca, como eu posso dar o exemplo, é uma comarca de 13 de Maio, que é uma comarca muito pesada, e ele tem um deslocamento para Horizontina. Esse é um colega que precisa de um reforço imediato. Então, eu quero deixar bem claro aos senhores que, na verdade, só quem trabalhou no interior, só quem esteve longe, a 520 quilômetros de Porto Alegre, só quem trabalhou em Cruz Alta, só quem trabalhou em Bagé e, por último, Santa Cruz, que é muito pertinho, é que pode saber o que é estar longe de Porto Alegre, o que é estar sozinho, o que é ter que trabalhar e não ter auxílio. Então, precisamos reforçar, sim, essas comarcas. Obrigado. Bem, agora a doutora Dirce Bravo Martins pergunta para a doutora Helena Grilo. Vamos ao sorteio. Sim. Número 5, FESDEP. Doutora Dirce, a senhora tem 1 minuto para a pergunta. Doutora Helena, 2 minutos para a resposta. Réplica de 1 minuto, tréplica de 1 minuto. Doutora Dirce. Doutora Helena, eu gostaria que a senhora nos colocasse como pretende, porque eu sei que a senhora está licenciada no presente momento, e sabemos que a situação da FESDEP está numa situação bastante ruim. Como a senhora pretende resgatar e resolver? Se pretende encerrar ou se pretende tomar outras medidas? Como a senhora pretende resolver o problema da FESDEP? Realmente, é do conhecimento de todos os colegas que a FESDEP ultrapassa atualmente uma situação bastante complicada. É delicada a situação em relação ao problema financeiro. Eu penso que isso é uma questão difícil também de se colocar atualmente, porque a FESDEP, durante os anos de sua existência, e com alguma exceção, acredito que na primeira presidência dos colegas Antônio e Danton, desde então deixou de ser um interesse dos colegas e especialmente um interesse institucional